Amados do Senhor, uma ótima e abençoada tarde a todos. Que o Senhor os abençoe ricamente. Que Deus continue sendo a sua prioridade. Como que você está? Como que o seu coração se encontra nessa tarde? Amados do Senhor, prepare o seu coraçãozinho, que hoje a palavra vai entrar de uma maneira especial no seu coração. Amados do Senhor, quando o Senhor nos fala e nos revela algo, é preciso que a gente compartilhe, é preciso que a gente divida tudo que o Senhor tem feito para nós. Amados do Senhor, hoje o tema dessa tarde, do momento de reflexão, é sobre relacionamento com Deus. Eu quero começar nessa tarde te perguntando como que está o seu relacionamento com Deus. Você tem buscado ao Senhor? Qual é essa intimidade que você está tendo com o Senhor? Eu penso que esse relacionamento com Deus é algo que você não deve dar um tempo e nem dizer, esfriou meu relacionamento com Deus, assim como nós fazemos com pessoas. A gente, quando não quer mais, a gente diz, olha, vamos dar um tempo. Ou quando você vê que esse relacionamento está meio que balançado, você vai dizer, vamos dar um tempo nessa relação. Mas com Deus é preciso que nós nos examinemos antes de dizer que estamos dando um tempo nesse relacionamento com Deus. Hoje nós vamos estar meditando, no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 24, que nos diz: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Olha o amor incondicional, incomparável do Senhor. Esse amor que nos ouve mesmo antes de pronunciarmos que precisamos do Senhor ou que precisamos da ajuda do próprio Deus. Amados do Senhor, o Senhor ouve as nossas orações e se dispõe a responder-nos mesmo antes de clamarmos. Que Deus é esse, que conhece o oculto e o mais profundo. Amados do Senhor, nessa tarde, o Senhor espera que você volte a ter esse relacionamento com Ele. Na pandemia, muitos resolveram que era mais fácil, e por questão preventiva, de se isolarem. Mas me recorda que também quando começava-se a voltar a normalizar-se, muitos preferiram continuar no comodismo. E hoje, um grande número de pessoas
elas preferem o comodismo da sua casa, do seu lar. E de alguma maneira, o ouvir de Deus, a sua palavra, tem se tornado mais acessível no comodismo do seu lar. E a gente começa a conversar, a ouvir opiniões de que muitos ainda estão vivendo o tempo da pandemia. Muitos ainda querem continuar dentro dos seus lares, no comodismo dos seus lares, e dizendo que tá tudo bem. No meu lar eu converso com Deus, eu agradeço a Deus, eu oro a Deus. Ótimo. Felizes aqueles que buscam o Senhor. Mas também tem opiniões, pessoas que já ouvi testemunhos que se achegaram e disseram: se não fosse dentro desta igreja o aconselhamento, as palavras que eu ouvira aqui dentro, eu não tinha resistido. Muitos que começaram a deixar o álcool, os vícios das drogas também, eles encontraram dentro de uma igreja. Quando eu digo igreja, nós sabemos que nós somos a igreja, mas que a estrutura, a casa do Senhor, ela é fundamental. O porquê que eu estou dizendo isso nessa tarde é que muitos ainda estão vivendo a pandemia. Muitos, para esse relacionamento com Deus, continuam vivendo a pandemia. Mas só para o relacionamento com Deus, porque para outras práticas, para outros costumes, eles saem da pandemia e dizem que tá tudo bem. Mas essas pessoas, essas vidas, essas pessoas que foram alcançadas, elas criaram essa estabilidade, elas criaram essa estrutura, esse fortalecimento dentro da casa de Deus. Muitos disseram: na minha casa eu não conseguiria, na minha casa eu não alcançaria esse relacionamento com Deus, porque bastava eu clicar para ouvir a mensagem, era uma gritaria, uma confusão, uma discórdia, eram apontamentos, eu não conseguia ter esta intimidade com Deus. Se não fosse dentro da casa de Deus, com as palavras, com os louvores, com os hinos, com todo aquele aconselhamento, eu não tinha suportado. Aí você vai me dizer que é a mesma coisa estar em casa. É a mesma coisa. Eu posso ir lá, abrir a geladeira, pegar o melhor refrigerante, a melhor bebida, o que eu vou comer, colocar minhas perninhas para cima e ouvir a mensagem.
respeitamos as opiniões, temos que saber ouvir, respeitar e também dizer que, por experiências próprias, testemunhos vão dizer: eu tive um verdadeiro relacionamento com Deus quando eu estou na casa de Deus. Amados do Senhor, você vai hoje me perguntar: você está me mandando frequentar uma igreja? Você está me aconselhando ir buscar uma igreja, um templo, né, uma congregação, um ministério? Amados do Senhor, se você não se examinar aqui dentro primeiramente, não é somente dentro de um templo que você vai conseguir se relacionar com Deus. Essa intimidade, esse relacionamento é algo de você com Deus. Então ele começa você com Deus. Amados do Senhor, eu quero que você reflita nessa tarde de que mesmo antes de você falar, mesmo antes de você clamar, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu interior. E Ele já te examinou. Por isso que hoje, nessa tarde, Ele está te dando mais uma oportunidade. Ou eu me rendo, eu vou para o Pai, busco esse socorro imediato da parte do Pai. Ou então eu vou continuar vivendo na pandemia. A minha mente vai continuar tendo este bloqueio de convivência, de comportamento com as demais pessoas. Quer dizer, eu preciso delas para outros costumes, para os outros momentos fraternais. Mas no momento em que eu quero me relacionar com Deus, eu não preciso estar no meio delas. Amados do Senhor, independente de você estar hoje dentro de um ministério, de um templo, você já se perguntou se você tem vivido os verdadeiros mandamentos do Senhor? Os seus ensinamentos você tem vivido? Será que realmente somente dentro da sua casa você vai conseguir ter essa intimidade com Deus? Você vai conseguir se relacionar com Deus? No período dos juízes, contando a sua palavra, depois veio o período dos reis. Depois a gente tinha na sua palavra que quem fazia esse intermédio, né, entre o povo e Deus eram os sacerdotes, os profetas. Hoje você tem esse relacionamento de uma íntima compaixão, esse relacionamento direto com Deus, e você não tem usado
íntimo, este abrir do coração e dizendo: Senhor, aqui estou. Pai, perdoa os meus pecados, Pai. Eu quero ter e viver esse relacionamento tão íntimo e pessoal com o Senhor. Muitas vezes, Pai, eu tenho pedido para que outras pessoas orem por mim, mas eu não tenho tido tempo. Oh, glória! Eu não tenho conseguido nem ajoelhar perante o Senhor, porque me falta tempo, me falta vontade. Eu não sei nem o que te falar. E vamos tendo esquivamentos, estreitamentos. E muitos têm deixado para depois. Para depois. E se o Senhor viesse agora, neste momento, e te perguntasse: você acha que está pronto para ir comigo? O que você me diz se o Senhor te perguntasse? Que relacionamento nós tivemos nesse tempo todo? Foi um relacionamento verdadeiro, intencional, de barganha, ou foi um relacionamento sincero, primordial, único? Não dividiu o meu altar com ninguém. Porque é assim. Eu posso colocar e vou colocando Deus para depois. Aí acontece qualquer tempestade na sua vida, problema, perdas, aí você vai dizer: Senhor, onde tu estavas? Onde o Senhor está aqui? Não me preveniu ou não me guardou em relação a isso? Ué, não foi você mesmo que colocou Deus de lado ou Deus para depois? Né? Colocou Deus lá só para emergência? Eu disse uma vez numa ministração sobre o hospital de Deus. Você tem estado só na sala da emergência, dos primeiros socorros, ou você tem estado naquela salinha ali em que está adorando, agradecendo, mesmo estando bem? De que sala você faz parte desse hospital? De que sala você tem procurado o socorro? Relacione-se com Deus. Não deixe esse relacionamento esfriar. Nem dá um tempo para ele, não. Porque muitos que deram tempo, dizendo que depois procura Deus, que depois começa a viver os verdadeiros ensinamentos de Deus, eles descansaram nesse período. Passam-se 40, 50 anos buscando ao Senhor. Mas quando deram tempo, disseram que estavam esfriando, esse relacionamento já estava esfriando, que não eram mais as mesmas pessoas, que Deus já não respondia mais como eles queriam. Eles fecharam os olhos eternamente. Aí você me pergunta: morreram salvos ou não?
Só Deus. No dia em que tiverem despertado, aí é com Deus. Aí é com o Senhor. Ouvi algo que chamou muito a minha atenção. E não esqueça essas palavras de que hoje o Senhor é teu advogado. Depois ele será o seu juiz. Não se esqueça disso. Que o Senhor os abençoe, amados. Que o Senhor continue sendo este relacionamento primordial na sua vida. Não é amanhã, não. É agora, é hoje. Se relacione-se com Deus.